Ah, moleque! Mostra a tua força, Brasil! Eu avisei! Primeira colocação no Grupo C acabou de terminar em Miami, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, hein? A mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Radar do Hexa. Deu tudo certo, Brasil classificado em primeiro, Brasil melhorando o seu futebol jogo a jogo, melhor performance do Brasil nessa Copa do Mundo, não deu pra Escócia, eu falei que era 3-0 no mínimo, e foi 3-0 pro Brasil pra cima da Escócia, quem viu o último programa sabe, né? Ainda contamos com a ajuda do Haiti, fez um jogo complicando a vida do Marrocos, e o Brasil está classificado em primeiro, joga segunda-feira em Houston, no NRG Stadium, pela 16avos de final. Você já chega agora com a gente, daqui a pouco Vitor Sérgio Rodrigues ao vivo, direto de Miami, junto conosco, e você também participa, tá? Hoje daremos as nossas notas, as nossas já famosas notas para as atuações dos jogadores, e você do chat vai ter a sua média aparecendo junto com a nossa, então conte mais com a participação de todo mundo que tá por aí. Gostaram da atuação da seleção brasileira? Já tem enquete aberta pra galera participar. A atuação contra a Escócia foi... Letra A, excelente, melhor jogo até aqui. Letra B, boa, mas a Escócia deu uma facilitada. Ou letra C, dá pra jogar mais. Participe com a gente que a gente vai destrinchar sobre tudo isso neste episódio icônico, épico, fantástico, estupendo e exuberante do seu Radar do Hexa. Tudo bem, ô Ricardinho Martins? Eu avisei, Ricardinho. Opa, legal! Help me, help Você you. falou que ia ser 2-1 pra Escócia, Ricardinho. Não, 2-1 pro Brasil, não vem com essa não. Só falei que o Marrocos ia ganhar lá. Ricardinho. Boa noite, ó. Ótima apresentação da seleção. A enquete aí cabe os 3 votos, tá? Ah, é? Cabe os 3 votos. Repete aí pra mim. A Escócia facilitou, dá pra jogar mais, dá pra jogar ou mais. o Brasil foi excelente? Foi, pelo que Melhor apresentado jogo até aqui, o melhor jogo até aqui. Agora, a Escócia entregou 2 gols, o Brasil não tem nada com isso. Tem que fazer a marcação como fez lá na frente, pressionar e fazer os gols. O problema é da Escócia. Teve um terceiro gol que... O terceiro? Do Vini? O segundo, né? Que foi anulado. Que fez falta, que eu acho que não foi falta pelo critério que está sendo adotado na Copa. O Brasil podia ter feito 4, 5, 6-0. Foi a melhor apresentação, sem dúvida alguma. Evidentemente que a gente gostou do que viu. É uma seleção que começa a dar passos importantes. Uma grande vitória, 3-0, sai em primeiro do grupo. Amanhã vai conhecer o seu adversário. Sem dúvida alguma, a melhor apresentação. Dá para jogar mais? Claro que dá. A Escócia é uma grande seleção mundial? Não, não é. Mas o Brasil fez aquilo que precisava. Ganhou, convenceu e agora vai pro mata-mata com moral. E não conta pra ninguém, Tatá. Eu acho melhor pegar o Japão. Calma que a gente vai falar sobre isso e por enquanto o desenho é esse. Por enquanto é o Japão que vai se desenhando. Daqui a pouco a gente vai falar de Ryan, possibilidade dele ter agarrado essa vaga de titular no time. Foi muito bem o Ryan. Vini Júnior colocando entre os artilheiros aí da Copa, participando de absolutamente todos os gols do Brasil nessa Copa do Mundo, inclusive o que foi anulado, né? Os que foram anulados. Continua? Vai ter muita coisa pra gente falar. O melhor deles você não falou. Qual? Que entrou era pra entrar aos 28. Neymar? Disparado o melhor jogador do Brasil. Não foi abduzido. Não foi. Não foi. O Neymar Ele foi driblou até os extraterrestres. Disparado o melhor jogador do Brasil. Disparado, camisa 10, foi o melhor jogador. Sou Neymarzete, ponto final. Entrou bem, tá? Claro que entrou bem, Deu tá? até passe. Só que podia ter tentado um gol olímpico. Uma pena que não tentou. Ô, Betão, deu tudo certo, Betão. Eu avisei. Boa noite, Ricardinho, Tatá, Renato e todos que nos assistem. Realmente, a seleção brasileira fez uma grande partida, gostei da apresentação, controlou praticamente o jogo inteiro. Até os 30 minutos do primeiro tempo, a Escócia não tinha se encontrado. Depois, durante uns 5 minutinhos ali, a Escócia conseguiu ter um pouco de posse de bola. Mas o Brasil foi muito bom. A estratégia que o Ancelotti usou, diferente do jogo contra o Haiti, que utilizou o Matheus Cunha para tirar a defesa do Haiti de trás, nesse jogo ele utilizou a amplitude. Colocou os 2 laterais, muitas vezes apoiando ao mesmo tempo, tanto o Danilo como o Douglas, e isso fez que esticasse a última linha da defesa da Escócia e facilitou bastante o jogo do Brasil. Outro ponto muito positivo foi o pós-perda dos jogadores da seleção brasileira, algo que a gente tinha cobrado muito, e teve 2 gols que saíram numa marcação-pressão da seleção, o Ryan muito bem, e aí o Brasil mereceu essa vitória, como a gente estava falando, né? Evoluiu do jogo do Marrocos para o Haiti, e agora evoluiu do jogo do Haiti para contra a Escócia, e a gente espera que vá evoluindo até o final da competição.
Renatinho, que emoção, hein? Agradecendo a você, a todos do chat que torceram pela minha famigerada novela que tivesse um final feliz. Ela teve. E a notícia boa também, ô Renatinho, é que o Brasil tá evoluindo, hein? Parece que tá ficando mais maduro o jogo da seleção, mais confiante também. Gostou do Brasilzão hoje, Renatinho? Boa noite. Boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilo? Pra quem tá em casa também, quem tá no Aliviado. trânsito, quem tá... Sério, eu achei que poderia ser um pouquinho mais apertado, mas não tava com muito medo da Escócia, não. Mas vamos lá. Eu falei aqui no pós-jogo do Marrocos, depois de uns dias, que eu não tava no pós-jogo, mas foi acho que 2 dias depois, que a seleção não era e continua não sendo um time pronto. Mas que a Copa do Mundo tem histórias de times que vão se construindo durante a trajetória. E eu acho que hoje a gente deu mais um passinho. Eu acho que a escolha do nosso Carlo Ancelotti, que a gente às vezes critica, pelo Ryan, fez mais sentido porque a seleção, de novo, mudou o sistema. A seleção hoje pressionou em vários momentos no losango. O Ryan não jogou a grande parte do jogo espetado na ala, como a gente achou que ele ia abrir o campo. Foram os laterais que subiram, como disse o Betão. E o Ryan jogou quase ali alinhado ao Vini e o Matheus Cunha. E o Matheus Cunha sendo mais 10 do que 9. Então, assim, gostei das pressões. Eu acho que a identidade de jogo ela já está muito clara desde o começo. A ideia, e hoje eu achei que deu demonstrações de que é esse o caminho mesmo. A seleção brasileira não vai ser um time de controle de posse, de toquinho, de Titan. Não vai ser a Espanha. A seleção brasileira vai ser um time que vai atacar rápido, perdeu, vai pressionar rápido para atacar rápido de novo. A seleção brasileira, você olha para os seus melhores jogadores, são jogadores do quê? De transição. Jogadores que precisam de campo para acelerar, que tem força, que tem arranque, que tem 1 para 1. Então, assim, eu vejo muita gente, a gente perdeu nossa identidade de jogo. As nossas seleções campeãs todas eram assim. A gente não é um futebol de toqueira. Uhum. Tirando 82, que era um time que jogava... também gostava muito. Sim. De resto, cara, Sim. Nossos times sempre foram muito 2002 agudos, era muito agressivos. E aí você tem Matheus Cunha, você tem Vinícius Júnior, você tem Hendrick. Assim, os trabalhos sem bola que fez o Paquetá e o Ryan, quando a Escócia conseguia sair da pressão lá em cima, de os dois... Lembra que eu falei que talvez o Paquetá fecharia o lado esquerdo e o Ryan direito? Bom jogo do Paquetá. O trabalho dos dois sem bola foi, assim, absurdo. E, assim, eu acho que o velho achou o time. E o Bruno Guimarães, que jogou de bola? Não, o Bruno... Bruno Guimarães, terceira assistência dele na Copa. O nosso 9, parece que a gente achou o 9. Matheus Cunha, 3 gols em 3 jogos. O Matheus Cunha corre por uns 4. É absurdo. Ryan, dá Ryan, titularidade Ryan pra foi ele. bom. Jogou Tem demais. que mexer. O Gabriel Magalhães Tem que chegou mexer. pra Copa. Hoje o jogo isso. dele foi do Seguro. nível que a gente tá acostumado. Danilo Danilo sem comprometer na Vamos direita. conseguir falar de tudo Pô, o isso, Douglas tá? Santos, cara, Tô ninguém aqui pra fala perseguir dele, é dois. ótimo. Vou falar. O Douglas claro que Santos, vou falar. eu tenho certeza que ele foi pra Copa pensando assim, eu quero terminar a Copa sem ninguém falar de mim. E ninguém... Não, hoje só tem que falar bem, porque Mas tá hoje fazendo a gente vai arroz com falar feijão. e falar Não, bem. ele é bom jogador, cara, tá Já maluco. falou que os 2 primeiros jogos ele tinha ido Então muito bem. campeão, cacete. Não, Calma. Hoje muito Ei, bem também, segura. o Douglas. Deixa eu ir pra Miami, porque o ídolo Vitor Sérgio Rodrigues já tá conectado com o nosso radar. Deu tudo certo, Vitor Sérgio Rodrigues. Baila, Vitor Sérgio Rodrigues. Brasil em primeiro e Houston, we have a problem. Eu quero ver ele Vamos surfar. para Houston, Vitor Sérgio Tem que Rodrigues. surfar, Vitor Sérgio, tem que surfar. Exatamente. Houston, we don't have a problem. Vamos todos para Houston, mas eu queria ir ao dicionário. Posso ir ao dicionário? Com certeza. Então vamos ao dicionário aqui, ó. Protagonista refere-se ao personagem principal de uma obra ou a pessoa que assume papel mais importante e de maior destaque em uma determinada situação, evento ou na sua própria vida. Queriam um protagonista para a seleção brasileira? Muito prazer. Ele se chama Vinícius Júnior. Tá aí, ó. Vini Júnior, nosso Fala protagonista, nosso artilheiro, nosso cara decisivo, preponderante, Só tá determinante só um pra pouquinho a bola em seleção. alguns momentos. Só um Mas, jogadinho, mas tem o seguinte, Mas assim, né? se ele continuar fazendo 2 por ótimo. jogo também, eu não vou ter mais nada pra falar. Agora tem o Absolutamente seguinte, nada. o Vini tá fazendo aquilo que a gente Irretocável. imaginava que ele podia fazer na seleção brasileira e que ele fez muitos anos com o Ancelotti no Real Madrid.
Ele ser o protagonista, a bola chegar pra ele ser decisivo, ele fazer o gol, ele no 1 contra 1 ele vai perder muitas bolas porque o Ancelotti confia nele. Eu tô com o Renatinho, acho que uma bola ou outra ele pode, mas é dele, cara, ter a bola e partir pra cima. Então, esse Vini Júnior é o que a gente sempre quis na seleção brasileira. Agora, com o pai dele, que é o Carlo Ancelotti no futebol, ele tá deitando e rolando. E assim, é a versão do Vini Ancelotti mesmo, porque Perfeito. o Vini joga por dentro. Isso. Ele cai muito pela esquerda ali, tem uma liberdade de movimentação. Vem pra dentro toda hora. Mas o Vinícius hoje joga com a dupla de ataque, né? O isso. Brasil joga com 2 atacantes. Ponto. Até isso, né? Como o futebol é cíclico, né? Último título que a gente teve... Ah, não. Era dupla? Não era, né? Ronaldo e Rivaldo não era dupla, né? O Ronaldo jogava mais recuado. Mais atrás, é. Mas o de Era o Ronaldo 94 era um pouquinho dupla. mais à Era frente. dupla. Era dupla. Romário Que é e algo que no Bebeto. futebol se perdeu um pouco nos últimos anos, né? A gente começou a ter muitos extremos e 9, e aí agora a gente tem meias que estão virando segundo atacante, 9 que tá jogando com mais mobilidade. Então, é muito autoral mesmo, porque eu não me recordo de outro treinador tirar o Vinícius da ponta e colocar o Vinícius pra dentro. Tatá, você lembra que muitas vezes a gente tinha uma discussão aqui, depois de jogos da Liga dos Campeões da Europa, e eu falava, o Matheus Cunha, o Bruno Guimarães, para mim, é o melhor jogador brasileiro em atividade na Europa. Ele teve uma lesão. O que esse menino joga é um absurdo, tá? 3 assistências pra ele, Não é só 2 isso. hoje, né? Desmarca, É. marca, pisa na... Hoje ele deu um gol de presente, cara. É. Hoje ele podia ter feito o gol e falar, Matheus Cunha, faz o gol aí, porque você é o Não, e camisa o 9. segundo gol que ele cruza na cabeça do Vini, ele Impressionante. tira do goleiro, do zagueiro e bota o Vini Com a pressão debaixo lá, da né? trave. Com a pressão lá. Desculpa, Tata, essa evolução ele teve, a gente tá até comentando lá embaixo, quando mudou para 3 volantes. Que ele não precisa mais correr por ele e pelo Casemiro, como foi no primeiro jogo, né? Então, ele ficou mais solto, com mais liberdade e tá fazendo essa grande Copa do Mundo. Ô, VSR, para além do protagonismo do Vini Júnior, a gente tem falado muito aqui, e você falou no nosso radar do pré-jogo, que existia uma expectativa do Brasil ir gradualmente melhorando jogo a jogo, que é algo que o Ancelotti tem falado, os jogadores têm falado em coletiva. Ficou com essa sensação de que o Brasil hoje melhorou em relação aos últimos 2 jogos? O Brasil tá subindo degraus aí na Copa do Mundo, Vés? Acho que é isso, né? Um pouco do que o Renato falou, um pouco do que a gente falou nessa período de preparação. Nesse século, a gente teve 6 Copas do Mundo. E em 6 Copas do Mundo, em 3, ganhou a seleção que melhor desempenhou dentro da Copa do Mundo, ou que se construiu, ou que se reconstruiu, como no caso da Argentina da Copa passada, dentro da Copa do Mundo. Em outros 3 ciclos, ganhou o melhor trabalho. A Espanha de 2010, a Alemanha de 2014 e a França de 2018. E aí tá tudo bem, tá tudo bem. O futebol ele tem várias formas de você ganhar. E por que não esta ser uma Copa em que o melhor trabalho do ciclo não vença? E vença uma seleção que não chegou aqui com o melhor trabalho do ciclo, que é o Brasil. A gente nunca passou pano aqui, a gente nunca falou coisa que não era. Nunca contamos história da carochinha aqui, de dizer, o Brasil tá pronto. Não, o Brasil não estava pronto e o Brasil ainda não tá pronto. Mas para o Brasil ser campeão, ele precisa ir botando tijolinho a cada tijolinho, subindo um degrauzinho a cada degrau. E aí, um primeiro tempo muito ruim contra o Marrocos, o segundo já foi melhor, uma segunda partida melhor contra o Haiti, e aí fica aquela dúvida, o Haiti é um time que dá para ter como referência? Eu falei, mesmo o Haiti sendo um time muito frágil, dá para você ver comportamentos, dá para você ver movimentações que funcionem. Hoje a Escócia é um time melhor que o Haiti. Ainda não um time de primeira prateleira, mas um time melhor que o Haiti. O Brasil fez uma partida muito controlada, teve ali no começo alguns minutos ali que a Escócia teve muito a posse, talvez o Brasil ali querendo ver o que a Escócia tinha no arsenal. O Brasil, que é um Brasil de roubar a bola na frente, de marcar alto, desde o início, o Ancelotti falou que essa era a estratégia, esse era o objetivo, ter uma defesa sólida do meio para trás e do meio para frente, usar marcação alta e criatividade dos jogadores. A marcação alta tem funcionado, o Brasil fazendo muitos gols nessa Copa a partir de pressão alta e também funcionando um crescimento maior de uma produção ofensiva, como a gente viu nesse jogo. Então, assim,
claramente ali para mim um Brasil que vai crescendo, vai evoluindo, passou em primeiro num grupo difícil e agora espera que continue crescendo, continue evoluindo um pouquinho mais um tijolinho para construir esse mural que talvez possa ser um mural de um campeão. E eu queria trazer uma estatística aqui, ainda reforçando o protagonismo do Vini Júnior, né? Só 5 jogadores brasileiros marcaram gols nas 3 partidas de fase de grupos de uma Copa do Mundo. Foram eles Jairzinho em 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002 e agora o Vinícius Júnior em 2026, que segue nessa contagem. Vini Júnior envolvido em 58% de todos os gols que o Brasil marcou em Copa do Mundo com ele em campo. E aí contando Copa passada também. Isso, ele se torna, da última Copa para essa, o principal artilheiro do Brasil. Agora, o que me chama a atenção, o futebol ele mudou. O futebol não é um jogo mais de 2 tempos. Isso acabou. 4 futebol tempos agora. a gente falava isso, eu falei isso antes de começar a implementação dessa regra. O futebol agora é como o basquete, são 4 períodos. Um primeiro período, com intervalo de 4 minutos, 3 ou 4 minutos, tá? Agora fiquei na dúvida. Na hydration? 3 minutos. 3 minutos. Aí você tem aqui 3, né? Aí você respira para voltar. E o Brasil, quando para tomar aguinha, a Escócia volta melhor. Ela consegue pressionar o Brasil. O Brasil demora um pouquinho para voltar. Então o futebol agora são 4 períodos, gente. Um período de 22, 23 minutos, 3 de descanso, volta, aí 15 minutos, e no terceiro período e 4. Então o futebol ele mudou. Não é só para tomar água. Está muito claro nesta Copa do Mundo que a parada para hidratação tem feito com que algumas seleções percam o ritmo e aquela que está muito mal, melhore. Isso está muito claro em vários jogos da Copa. Então o futebol agora é dividido em 4 tempos, para ficar bem claro. Isso vai ser adotado no mundo inteiro? Treinadores que souberem lidar com isso, perfeito, né? Vão sair na frente. Agora a questão a gente vai ter isso a partir de agora em todos os campeonatos? Vai ser obrigatório? Não vai ser obrigatório? Não sei se tem uma determinação ou não da FIFA. Na Libertadores, na Sul-Americana, sim. Tem parado. O brasileiro começou, em determinado momento parou. Vai voltar? Vai ter? Vai ser adotado no mundo inteiro? Só na Copa? Porque não é só uma questão de tomar. É uma questão comercial também. Da regra do 1 minuto, né? Pra Jogador com atendimento médico, 1 minuto fora. A gente praticamente não tá vendo atendimento. A questão é essa. É a maneira como essas paradas estão sendo utilizadas. Comercialmente. Sim, mas aí não tem jeito. O que tá entrando de grana. Mas assim, pensando de uma forma assim, bem racional. Eu vejo muitas pessoas do futebol reclamando, falando que isso muda a dinâmica do jogo, são 3 minutos, certo? Cara, num futebol que ele é cada vez mais físico, cada vez mais exigente, eu não vejo problema dos caras parar pra tomar um negócio 3 minutos. Eu não acho que quebra tanto o jogo assim. De verdade, eu acho que você não esfria em 3 minutos. E bem ou mal, o futebol também foi mudando ao longo do tempo, exatamente. Gente. Eu não vejo problema nisso, desde que tenha uma padronização, desde que sejam as coisas muito claras. 3 minutos. É isso, porque assim, a gente não fala de intensidade. Sim. Se isso vai ajudar o jogo a ficar um pouco mais intenso, por exemplo, eu não vejo problema. Pode arrumar o seu time também nessa parada. Eu acho que a grande questão é pro time que tá sufocando. Eu acho que isso, porque o cara tá sufocando, de repente para. Não, isso é. Aí isso. Para. Esse eu acho que Mas se você estiver tomando sufoco, você vai agradecer, né, irmão? É isso aí. É igual no boxe, quando termina o assalto ali. Mas isso pode acontecer nos 47 também, quando acaba o primeiro tempo. Então, assim. Eu gosto, e se seu time é bom, eu também gosto. Eu acho que precisa ser padronizado, acho que precisa ser mais rápido, acho que precisa criar, não digo até mais rápido, mas criar ali já um sistema de... Ou então vocês não querem que o treinador fale, então os jogadores vão num outro canto tomar. Mas aí acho que perde a razão. Então. Eu gosto que é uma parada, virou uma parada técnica. Pra arrumar o time. Eu não vejo problema nisso. Eu também não vejo, não. Cara, eu não vejo. Tatá não gosta. Tatá acho que tem que, inclusive, não tem intervalo. Não, pelo contrário. Tatá queria 90 minutos direto. Eu sou a favor do modernismo no futebol.